Em relação ao programa Profissão Repórter da Rede Globo, eu quero dizer que eu fiquei decepcionada. Gosto do Caco Barcelos, acho que o programa é sempre muito interessante, mas ele caiu nos mesmos erros, nas mesmas armadilhas que a gente já viu outros programas cometerem. Então, por exemplo, ele traz especialistas falando sobre os perigos dos dispositivos eletrônicos e são sempre os mesmos especialistas. E especialistas da nossa turma que têm uma opinião diferente a esse respeito não foram chamadas para o programa. É claro que qualquer morte é muito significativa, é muito importante, mas em termos estatísticos, a gente está falando de 2 milhões e 200 mil usuários no Brasil hoje em dia, e ele cita uma morte por EVALI. O próprio pneumologista que tratou a paciente diz que é EVALI, e a gente já sabe que EVALI é o uso inadequado de alguma substância dentro do aparelho que acaba produzindo aquele sintoma pulmonar específico daquela doença. E os outros pneumologistas que podem atestar coisas completamente diferentes em relação aos usuários de dispositivos eletrônicos não foram chamados a opinar na matéria. Inclusive, uma coisa muito barata, quando é entrevistado o marido da moça que faleceu, ele tá contando assim, com uma tristeza, puxa vida, afinal de contas foi isso que aconteceu, mas estava tudo bem. E aí o Caco não se aguentou e disse: e você se emociona quando você fala disso? A partir daquele momento, então sim, ele se emocionou, a câmera mostrou bem de perto, ele emocionado. E essa é uma ferramenta de um jornalismo muito básico, eu não esperava isso do Caco Barcelos. Entrevista a doutora Jaqueline, que é uma autoridade no assunto, mas que a gente sabe uma das pessoas completamente contrárias ao uso dos dispositivos eletrônicos. Ela coordena um serviço importante lá no INCOR, onde ela acha que a única alternativa possível é a abstinência, é a cessação. Então, qual novidade, que dado novo se traz ao entrevistar a doutora Jaqueline? Ela foi muito correta quando ela disse que quem criou o dispositivo eletrônico não foi a indústria tabagista. Isso foi legal da parte dela. Mas aí ela diz assim, não, se a gente regulamentar vai ser uma avalanche, porque a gente ainda tem 20 milhões de tabagistas no Brasil. E se regulamentar, isso que está restrito aos grandes centros vai se espalhar pelo Brasil inteiro. A doutora Jaqueline sabe que a gente ainda tem 20 milhões de tabagistas, não é porque não tem nada a ver com a regulamentação ou não dos dispositivos eletrônicos, mas tem a ver com a limitação das terapêuticas oferecidas aos tabagistas, que é unicamente a cessação. Tem muitas pessoas, como a gente já mostrou aqui mesmo no nosso grupo, que usam os dispositivos eletrônicos para diminuir o consumo da nicotina ou até mesmo para interromper o consumo do cigarro. E eu acabei anotando duas escorregadas sérias do jornalista que divide a matéria com Caco Barcelos, que ele diz assim, que a adolescente usa os dispositivos eletrônicos e já sente os efeitos da fumaça do aparelho no seu corpo. Cara, a gente está aqui cansado de dizer dispositivo eletrônico não produz fumaça. Então, um jornalista, quando vai falar de um assunto, ele precisa se informar. E aí ele vai e pergunta uma moça que está comprando dispositivos ali na 25 de março, e ele diz, e você está fazendo o que aqui? E ela diz, não, eu vim aqui trocar os aparelhos porque um quase estourou na cara do meu cliente. E assim, os clichês estão todos lá. Todos eles referem que depois de começar a usar o aparelho, o dispositivo eletrônico, sentiram pontada no peito, dificuldade para respirar e o aparelho que quase estourou na cara do cliente. Então, assim, são clichês que a gente já conhece. As pessoas sabem que essas palavras, essas expressões vão dar ibope. E eu me lembro, quando eu trabalhava no PROAD, no Programa de Assistência a Dependentes lá da Escola Paulista de Medicina, chegou uma hora a gente não apresentava mais nenhum paciente nosso para matéria jornalística, porque a gente percebeu que eles já tinham entendido, quanto mais eles falassem, eles mais ibope dava. Então eu percebi claramente coisas semelhantes agora com as pessoas que foram entrevistadas. Tem aquele grupo de influenciadores, e aí, claro, esses caras dizem que eles dão milhões de puffs por semana. Eles dão milhões de puffs por semana porque eles têm que dramatizar a situação. E outra, a insistência em influenciadores. Por que eles não vêm pegar vídeos nossos daqui? Porque para mim a cereja do bolo é o tal do farmacêutico que, olha, nem fumava nem nada, mas ele ganhou um dispositivo eletrônico e começou a usar por curiosidade. Nossa, até começou a sentir umas pontadas no peito, mas usou tanto que foi parar na UTI e acabou sendo diagnosticado com algum problema pulmonar super sério. E ele até fala, estava trabalhando em hospital, se não me engano, na época da Covid, e acabei sendo internado, aparece fotos dele lá super entubado, passando muito mal mesmo na UTI, mas
Esquece-se que ele estava trabalhando na linha de frente da Covid e põe toda a responsabilidade nos dispositivos eletrônicos. Então, olha, péssima matéria. Eu pretendo fazer, para a gente terminar o ano com um pouquinho mais de um quentinho no coração, fazer um comentário sobre um ou dois programas, não sei, que saíram na CNN, que então parece que teve uma melhor qualidade, uma coisa mais séria. E para mim, um jornalismo que não escuta os dois lados não é jornalismo, tem cara de militância. Tchau, até.